Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, que falaremos sobre a 187ª sessão ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 3 de novembro. Inicialmente, a sessão contava com 4 itens, 3 processos administrativos e um APAC. Desses 4 itens, apenas 2 foram decididos, entre pedidos de adiamento e retirada de pauta. Ainda houve a inclusão na pauta do recurso voluntário que foi levado ao plenário, no qual houve pedido de vista do conselheiro Luiz Hoffmann. Como informe principal, houve a justa e merecida menção à comemoração do Dia do Servidor Público. Sem mais delongas, então, vamos para as discussões da última sessão, que ora são trazidas pelos nossos comentaristas Bruno Drago e Guilherme Ribas. Olá, Vivian. Olá, Guilherme. Bom estar de volta aqui para essa plenária comentada. Vou trazer aqui o primeiro caso, que acho que foi o caso mais extenso da sessão, e trouxe uma discussão bastante interessante, do ponto de vista de uma análise de uma conduta que envolvia ali a Rumo Logística e a Agrovia como representante, e que tratava de uma suposta prática de abuso de poder econômico por parte da Rumo, que, segundo as alegações, teria criado dificuldades para o funcionamento da Agrovia por meio de uma interdição indevida de pátio ferroviário, em razão de ausência de manutenção e reparo, alegadamente sob responsabilidade da Rumo. E é aqui que grande parte da discussão se desenvolve. Era um caso que nós tínhamos a conselheira Paula Azevedo como relatora, então nós tivemos ali inicialmente a sustentação do representante e do representado, bem como do Ministério Público Federal, e aí a conselheira, quando trouxe seu voto, destacou ali inicialmente, até que um ponto sobre o ato de concentração, aprovado em 2014, que ali teria ficado demonstrado que já havia sido identificado uma alta probabilidade de que um ente verticalizado, como a Rumo naquela ocasião, teria todo o incentivo para desenvolver estratégias de discriminação de rivais. As condutas em análise, ela dividiu em duas condutas. Então, seria uma primeira, recusa no fornecimento de transporte ferroviário de açúcar a granel pela Rumo, e descumprimento contratual e descontinuidade de prestação de serviço. E uma segunda conduta, que seria a vedação ao acesso à infraestrutura essencial, que seria o pátio ferroviário da Rumo para a Agrovia. Com relação à primeira conduta, ela analisou as duas separadamente. Com relação à primeira conduta, recusa no fornecimento de transporte rodoviário e descumprimento contratual, ela faz uma análise sobre regra da razão, e ali ela indicou a ausência de informações que permitissem uma conclusão a respeito da descontinuidade na prestação de serviço, que isso decorreria de um exercício abusivo de posição dominante com relação à Agrovia. Então não havia elementos nos autos ali para se tomar uma conclusão nesse sentido. E aí, obviamente, ela trouxe um ponto que pesava em favor das representadas, que é que esses descumprimentos já decorriam antes mesmo da própria operação, da próprio ato de concentração ali de 2014, por problemas logísticos e estruturais que já existiam antes daquela data. Entretanto, ela considerou que o descumprimento poderia se configurar como uma violação, eventualmente, aos termos firmados no ACC, e aponta ali que a Procad não teria feito uma análise com essa perspectiva, portanto, ela sugeriu, né, que fosse feita essa análise em sede de acompanhamento do cumprimento do ACC firmado ali quando da aprovação daquele ato de concentração. Eu teria ali uns ofícios que a própria Procad enviaria para a Rumo, que ela
trouxe algumas sugestões nesse sentido, mas com relação a essa conduta, ao final ela votou pelo arquivamento. E ela passa a analisar a conduta de vedação ao acesso à infraestrutura essencial, ao pátio ferroviário da Rumo para a agrovia. Novamente, sobre regra da razão, ela deixa bem claro isso. E aí, pela teoria do dano, ela entendeu que houve um inequívoco prejuízo ao desenvolvimento da atividade essencial da agrovia. Ela analisou se havia uma motivação justificável das representadas, entendeu que a Rumo teve uma postura, pelo menos negligente, nos reparos e na retomada das operações ali daquele pátio para a agrovia. Entendia que havia uma posição dominante da Rumo e que seria a responsabilidade da própria Rumo assegurar o acesso ao transporte ferroviário para os seus rivais. E disso decorreria também a responsabilidade pelos reparos das vias e do pátio, que não seria da agrovia, mas sim da Rumo, né, que seria a conservação e manutenção ali do terminal de uso privativo e das vias ferroviárias secundárias naquele pátio de Santa Adélia. E aí também mencionou que os danos já se encontrariam provados no período de entre-safra, mas se mostraram ainda maiores, uma vez que a agrovia sequer conseguiu manter suas atividades e saiu do mercado ainda em 2016. E parte, inclusive ela faz menção que parte desse mercado passou ainda para a Rumo, parte da demanda antes da agrovia teria passado para a Rumo como decorrência da sua saída do mercado. Então ela entendeu ali configurado uma conduta abusiva, uma conduta de abuso por posição dominante por parte da Rumo, recomendou a instauração de um novo PA para apurar a suposta recusa de contratar perpetrada pela Rumo no segmento de elevação portuária, que teria sido uma outra denúncia ali afastada inicialmente pela SG, sugeriu ali aquele acompanhamento da Procad em cima do ACC no ato de concentração da Rumo de 2014, e com relação à dosimetria da pena, ela entendeu ali como base de cálculo para a condenação o ramo de atividade econômica e aplicou uma sanção pecuniária ali que chega a quase em 250 milhões de reais. Na sequência, nós tivemos ali o voto do conselheiro Sérgio Ravagnani. Então, ele faz ali uma análise mais detida a respeito da responsabilidade da manutenção do Pátio Santa Adélia. Foi onde ele focou mais na sua análise, né? Então, ali, a Rumo alegava que as responsabilidades sobre a conservação e manutenção do terminal de uso privado e das ferrovias secundárias no Pátio de Santa Adélia sempre foram da agrovia. Houve ali um esclarecimento por parte da NTT de que as instalações existentes, incluídas as vias secundárias, que são afetadas ao serviço público de transporte ferroviário, constituiriam bens vinculados à concessão, e aí, considerando a legislação aplicável, os contratos de concessão de arrendamento, entendia-se ali que a responsabilidade, do ponto de vista regulatório, sobre a conservação e manutenção desses bens, recairia sobre a Rumo. E aí ele trouxe uma análise sobre os usos e costumes como critério de interpretação dos contratos, né, para avaliar ali se era uso e costume que o usuário, né, ou o cliente do serviço ali fosse responsável pela manutenção do pátio e daquelas vias secundárias, mas que obviamente isso aí dependeria de comprovação de que isso é adotado no mercado. Aí ele constata que seria uma prática usual no mercado ferroviário, que os detentores se encarregariam dessa manutenção. Então, haveria uma comprovação de que nos usos de costumes ali havia uma expectativa de que a agrovia realizasse esses reparos e não a Rumo, no que a agrovia não teria, inclusive, contestado. Mas aí ele balanceia isso, né? Quer dizer, se por um lado a Rumo tinha expectativa de que a agrovia fizesse esses reparos, por outro lado, ela tinha obrigações e responsabilidades especiais ali, inclusive decorrentes da sua posição dominante no mercado de transporte ferroviário, que justificariam as suas obrigações de manutenção e reparo dessas vias.
Então, ficou muito claro que, sob a perspectiva regulatória, a Rumo era responsável por essa conservação e que a Rumo não teria atuado de forma a manter ali esse fluxo do transporte para atendimento das demandas da agrovia, tendo, inclusive, promovido a interdição do terminal antes, inclusive, de comunicar à usuária e sem anuência prévia da NTT, né, o que seria um descumprimento das exigências regulatórias. Ele afirma que, no mínimo, a Rumo agiu ali de forma imprudente e negligente. Teria, inclusive, havido ali uma manifestação da NTT em 2016, atribuindo a obrigação desses reparos para a Rumo, tendo a Rumo oposto, ela se opôs à realização, inclusive, dessas obras após essa notificação aí da NTT. Então, ele conclui dizendo que a Rumo, que havia um comportamento anticompetitivo, né, um comportamento abusivo, em razão de vários pontos, tentando resumir aqui. Primeiro, as obrigações legais, regulatórias e contratuais. Segundo, a posição dominante que a Rumo exercia. Terceiro, a situação de dependência econômica da usuária com relação à concessionária. Quarto, o fato de restar comprovado que assumir tais despesas não eram inviáveis ou excessivamente onerosas à Rumo. E cinco, a existência de da capacidade de incentivos para a adoção de conduta anticompetitiva decorrente ali do ACC. E aí, com isso, ele acompanhou a conselheira relatora no processo, a conselheira Paula, tanto na caracterização da infração quanto na dosimetria da pena. Conselheira Lenisa fez algumas considerações e, no final, acompanhou a relatora, assim como o conselheiro Luiz Hoffmann e o conselheiro Luiz Braille. E, além da caracterização e da dosimetria da multa ali aplicada pela conselheira Paula, as representadas ainda ficaram obrigadas a se abster de adotar quaisquer tipos de conduta que venha injustificadamente impedir acesso ou ingresso à malha paulista, e bem como assegurar isonomia e objetividade de acesso ali à malha para qualquer empresa ou agente que manifestasse interesse, e inclusive facultando ali a agrovia, caso ela manifestasse interesse em celebrar um novo contrato de transporte, os mesmos termos e condições ali, ou termos e condições análogas ao contrato pretérito. Acho que foi o resumo do caso aqui, um caso bem interessante, caso de conduta unilateral, que chegou ao fim aqui com uma decisão de condenação. Acho que foi isso, Guilherme. Oi, Bruno. Oi, Vivian. Acho que o que chama um pouco a atenção nesse caso, e pegando o gancho das discussões que a gente teve no recente seminário internacional do IBRAC, né, é a discussão da efetividade, do tempo de demora, da análise de conduta unilateral, como esse caso, né. Acho que alguma coisa aí é um caso paradigmático, né, para a gente, com votos robustos, né, uma instrução intensa e extensa, para a gente olhar um pouco essa questão. Acho que vale a pena alguém engajado aí numa pesquisa, né, o próprio comitê de condutas unilaterais do IBRAC, se aprofundar para olhar um pouquinho a questão do time, da efetividade, o que poderia ter de melhoria, o que poderia ser mais rápido nesse caso. Essa foi o que me ocorreu aí depois da sessão, como curiosidade, né, de praticante e pesquisador na área. Bom ponto, Guilherme. Vamos engajar os membros do comitê nessa tarefa aí. Porque foram quase 2.000 dias de instrução desse caso, bem pontuado. Partindo aqui para o segundo ponto disponível, a gente teve finalmente a conclusão do julgamento do caso de uma pessoa física, de um administrador, num processo administrativo filhote de um processo que examinou a existência de cartel no mercado de componentes elétricos para a indústria de telecomunicações, iniciado a partir de um acordo de leniência.
a grande discussão, tinham duas grandes discussões correndo já algumas sessões. A gente teve lá um voto da conselheira relatora Denisa Prada sobre o assunto, depois o presidente Alexandre Cordeiro se manifestou, e aí agora a conselheira Paula Azevedo trouxe o voto dela e os demais também apresentaram seus votos na sequência e terminou o julgamento. Então, só para recapitular um pouco, então são duas discussões que a gente teve. Uma sobre prescrição e a outra sobre o mérito da atuação desse administrador. Sobre a prescrição, a conselheira Lenisa tinha apresentado seu voto acatando a preliminar de mérito, reconhecendo a prescrição no caso, entendendo que a última prova contra essa pessoa física nos autos era de 2009. Então, o processo tinha sido instaurado em 2018, a prescrição, como era já uma pessoa física com mais de 70 anos, a prescrição caía pela metade, então o processo estava prescrito antes da instauração. Na sessão seguinte, o conselheiro Alexandre Cordeiro trouxe seu voto, ele discordou desse ponto, porque ele falou que o marco inicial da contagem da prescrição seria o término da participação dessa pessoa física como sócio administrador da empresa envolvida no cartel, e que, então, ele teria a presunção de conhecimento pelo fato de ser sócio administrador. Nessa última sessão, a conselheira Paula, ela trouxe o seu voto com relação a esse ponto. Ela entende que em geral, é o último documento disponível nos autos contra a pessoa que deve ser considerado como o início do prazo de contagem do prazo prescricional, mas que, nesse caso, deveria ser considerado a última prova contra a empresa, porque a empresa teria sido justamente constituída aqui para facilitar o cartel, para facilitar o pagamento entre as empresas. Então, ela considerou que a última prova existente, então, era 2014, que, portanto, mesmo com a redução pela metade, em razão da idade da pessoa física, deveria ser, o caso não estaria prescrito. O conselheiro Braido seguiu o voto da conselheira Paula, o conselheiro Sérgio Ravagnani votou com o presidente com relação à questão da prescrição, e o conselheiro Hoffmann votou com a conselheira Denisa Prada, entendendo que o processo estava prescrito. Então, a gente teve um voto uma decisão sobre prescrição de 4-2, vencidos os conselheiros Lenisa e Hoffmann, e um entendimento, então, de que, pelo fato dessa pessoa, mesmo essa pessoa física não tendo documento nos autos depois de 2009, considerou-se que o fato dela ser sócia administradora e ter conhecimento, uma presunção de conhecimento da conduta, deveria, então, levar com que a última prova existente contra a empresa fosse considerada como o prazo inicial da contagem da prescrição. No mérito, o caso acabou sendo arquivado por um entendimento, um voto de 3-3, e aí o presidente Alexandre Cordeiro votou pelo arquivamento, então, pelo voto de paridade, o processo acabou arquivado por maioria, e o entendimento foi que, no mérito, as provas não eram suficientes para a condenação da pessoa física. Então, acho que é um caso bem interessante aí para a gente acompanhar os rumos da prescrição. Deixa eu só fazer uma consideração que eu achei interessante, Gui e Bruno, em relação ao voto vencido da Paula Farani, da conselheira, porque ela, de fato, abriu e andou bem nesse ponto a alíquota incidida para o representado, né, de 5%. Acho que isso não tem sido muito a regra, a abertura da alíquota que incide para fins de multa, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. A gente vê uma certa inconsistência
alguns abrem, alguns não abrem, mas eu acho que para fins de transparência e segurança jurídica, a conselheira Paula aqui caminhou bem e tomara que isso volte a acontecer para a gente ter uma previsibilidade maior em relação à dosimetria e ao informe. Bom ponto, Vivian. E para passar aqui para o último caso, a gente teve um caso super interessante que está aí sendo só o começo, né, do julgamento. A gente teve um voto trazido pela conselheira Lenisa Prada no recurso voluntário apresentado pela Total Pass com relação ao seu pedido de medida preventiva que teria sido tacitamente rejeitado pela Superintendência Geral, que na prática não examinou o pedido, quedou-se silente com relação ao pedido de medida preventiva apresentada pela Total Pass no seu pedido de instauração de processo administrativo contra a Gympass. Então, a Total Pass apresentou em setembro de 2020 uma representação pedindo para que fossem revogadas as cláusulas de exclusividade dos contratos existentes entre Gympass e diversas academias espalhadas pelo país, aí o número aqui mencionado é de 80%, e que ela fosse impedida de celebrar novos pactos de exclusividade com academias. A conselheira Lenisa Prado trouxe esse recurso voluntário no momento da sessão, ele não estava pautado. Ela conheceu o pedido, entendeu que é admissível, pelo fato de ter tido uma negativa por omissão por parte da Superintendência Geral. Então, um ponto aqui bem interessante para a gente ter no radar. E, no mérito, ela concedeu, ela determinou a imposição de preventiva, prevendo que, determinando a Gympass a eliminação da exclusividade dos contratos vigentes e impedindo que nos novos contratos celebrados com academias houvesse a constância dessa cláusula. E, por fim, determinou a instauração, o retorno determinou a Superintendência Geral a instauração de processo administrativo. O conselheiro Hoffmann pediu vistas, então a gente espera aí, temos mais 2 sessões até o final do ano, que haja um desenvolvimento dessa questão, tema super importante. Também aqui a gente falamos de condutas unilaterais aqui no primeiro ponto do podcast, mais um caso aqui interessantíssimo envolvendo conduta unilateral e agora essa discussão sobre imposição de medida preventiva, recurso ao tribunal. Acho que é algo que vai ser emocionante aí nas próximas sessões. 2 comentários aqui, Guilherme. Primeiro, com relação ao caso anterior, ali é uma discussão interessante da prescrição, né, e quando é o diz-a-quo, né, quando a prescrição começa a correr, e acho que um ponto interessante ali que a conselheira trouxe na sua decisão é que o caso ia um pouco além da discussão de uma pessoa física engajada na administração da empresa, mas ali naquele caso em concreto, você tinha uma discussão sobre uma sociedade que seria instrumentalizadora do cartel, né? Porque aí fica os fatos do caso em concreto ali, acho que precisam ser levados em consideração, e não pura e simplesmente o fato daquela pessoa física ser o administrador, né, e aí você tem uma presunção de sua participação ali como dirigente da empresa pelo tempo da conduta, quando houver evidências ali da participação da empresa. Esse é um ponto que acho que a gente tem que levar em consideração. E com relação ao segundo caso aí do recurso voluntário,
Um caso interessante porque nós não tivemos uma decisão expressa por parte da Superintendência Geral, né? Então, o recurso ele se baseia numa decisão que não foi tomada, né? Ou numa recusa em dar a medida preventiva ali de forma tácita e não expressa. E aí acho que ainda vamos ter cenas dos próximos capítulos, mas é ver como é que os outros conselheiros, inclusive, recebem esse recurso, já que não houve uma negativa da Superintendência Geral, e pode ser um precedente importante aí para a gente observar também, né? Obrigada, Bruno, obrigada, Guilherme, também obrigada pelo carinho e apoio que a gente recebeu ao vivo nesse último seminário do IBRAC. A gente faz esse quadro Plenária Comentada e também o IBRACast para vocês, nossos ouvintes. Então, a gente também fica aberto e à disposição para ouvir comentários, críticas, e obrigada, então, por esse apoio e carinho de vocês. Fiquem ligados que o IBRACast traz muita coisa legal para vocês. Obrigado, Vivian. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRACast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRACast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.